nós vamos abordar um assunto hoje muito importante, que é o estudo das conjunções, e simultaneamente a este assunto nós vamos ver as relações lógico-semânticas, relações lógico-semântico-discursivas, coesão textual sequencial e o objetivo final, o estudo do período composto. É isso mesmo, tudo está ligado a este elemento de coesão textual sequencial que faz você chegar até a 30ª linha em uma redação. É de muita importância. Então, as turmas AFA, EFON, terceiro ano e Itaime, preste bem atenção para o que eu vou explicar a cada um de vocês. Estão aí, olha aí, está aí. Observe aqui que a conjunção, ela pode ser, ou seja, é uma palavra invariável que liga orações ou termos de mesma função sintática, não apresenta função sintática, funciona como conectivo, elemento de ligação, de coesão textual sequencial. E ela pode ser coordenativa, introduz e classifica as orações coordenadas sindéticas, que vai ser a pauta do nosso primeiro assunto, não é? Nós vamos fazer uma grande revisão sobre as conjunções coordenativas. Só que, antes disso, observar por que invariável aqui. É um conceito semântico, sintático e morfológico, que eu resumi para cada um de vocês. Não varia, não é? Em nenhum momento. Liga orações, por exemplo, estuda e trabalha. Estuda a primeira oração e trabalha a segunda oração. Quem está ligando esses dois verbos, esses dois fatos? A conjunção e. Eu comprei livros e cadernos, termo de mesma função sintática. Comprei o quê? Livros e cadernos, objeto direto, função sintática. Este exímio está ligando, olha aí, termos pertencentes à mesma função sintática. Não apresenta função sintática, ou seja, se perguntarem para vocês a função sintática da conjunção, não apresenta função sintática, ela funciona como conectivo, coordenativo ou subordinativo, ou elemento de coesão textual sequencial. Como eu acabo de finalizar aqui, dentro de um contexto e um período estabelecendo ligação entre os fatos, não é? Relações. Quando falo relações, é que ela introduz ideias. Ela pode ser coordenativa, introduz e classifica as orações coordenadas sindéticas. Pode ser aditiva, olha, introduz uma ideia de soma. Brinca e pula, pode aparecer em prova essa nomenclatura adição, semanticamente, acrescentamento, não é? E nem mais também, mais ainda, como, quanto, também, são elementos que vão estabelecer essa relação de soma. Adversativa, ideia de oposição, que é a mesma coisa que a adversidade, que é diferente de contraste. Uma ressalva aí abrange várias ideias, não é? As principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, no entanto e não obstante, em todo caso, etc. Quando eu falo aqui oposição, trabalha muito, mas ganha pouco. Esse mais está introduzindo uma ideia de oposição, uma quebra de expectativa. Era para ele ganhar pouco? Não. Idem, adversidade. Contraste. O esqueleto do homem é interno, mas o esqueleto do inseto externo. Olha, contraste. E uma ressalva. Quando eu digo assim, aquela avenida foi muito bem projetada, mas cuidado, este mais não introduz uma oposição. Não introduz o contraste, introduz uma advertência. E esta relação de advertência, a ideia de advertência, está dentro desse contexto aqui, passa a ser o quê? Uma ressalva, semanticamente.
Alternativa à ideia de alternância, as principais estão aí, ou, ora, ora, quer, já, já, seja. Né? Conclusiva, ideia de conclusão, portanto, logo, por conseguinte, por isso, assim, então, de modo que, pois, depois do verbo. A gente vai ver uma questão que estabelece a relação do pois depois do verbo, introduzindo uma conclusão. Normalmente, o pois depois do verbo, ele é enfático, ele ficará entre vírgulas. Explicativa, a ideia de explicação, por quê, que, por quanto, senão, pois, antes do verbo. Então, algumas observações, 4 observações, são importantíssimas antes de entrarmos no estudo do período composto, vamos dizer assim, do uso da conjunção dentro do contexto, não é? Estabelecendo relações. Primeiro, são separadas pela vírgula, ponto e vírgula, as adversativas, conclusivas e explicativas. As orações coordenadas são sintaticamente independentes, quando você diz assim, estuda e trabalha, estuda é independente, não precisa de e trabalha para você entender o contexto, ele trabalha também é independente, não precisa da primeira oração para entender o contexto. As orações coordenadas assindéticas não são introduzidas pelas conjunções coordenativas, como eu vou enfatizar daqui a pouco. E as sindéticas são introduzidas e classificadas pelas conjunções coordenativas. Observe esse modelo de análise aqui, que a partir dele é que nós vamos entender aqueles 4 assuntos, aplicando cada um dentro do discurso, né? Dentro das intenções comunicativas, dentro da redação e nas provas também de língua portuguesa. Trabalha muito, mas ganha pouco. Se eu perguntasse em uma prova aqui de marcar qual seria a ideia que esse elemento de coesão textual sequencial estabelece dentro desse contexto, eu tenho 2 fatos. Fato 1, trabalha muito. Primeiro verbo, primeira oração. Fato 2, mas ganha pouco. Segundo verbo, segunda oração. Quem liga essas 2 orações? É este mais aqui. Se eu perguntasse em uma prova, qual seria a ideia? Alternativa A, alternância. B, adversidade. C, soma. D, explicação. E, conclusão. Pense. 5 segundos. É isso mesmo, você acertou. Estabelece uma relação de adversidade. Não é? Então, aqui é uma oposição em relação ao fato anterior. Respondendo letra A. Classificação da segunda oração. Se ele introduz a segunda oração, estabelece uma relação de adversidade, então vai ser uma coordenada o quê? Adversativa. Está bem aqui o mais. Não é? Aí olha o que vai acontecer aqui. Então, qual seria a resposta aqui? Qual seria a resposta aqui? Eu vou aqui ilustrar no quadro para melhor. Então, vocês acertaram a primeira, ou seja, ideia de oposição, vou colocar aqui, oposição. A B seria oração, OR ponto, como nós observamos em sala de aula, sempre, né, nomenclatura. A oração seria o quê? Coordenada. Por que coordenada? Porque apresenta sentido completo sintaticamente. Sindética ou assindética? Coordenada sindética. Por que sindética? Porque ela é introduzida por esse mais aqui, olha. Olha aqui, não é esse mais? Toda oração introduzida por uma dessas 5 conjunções, ela é chamada sindética. A ideia não é de oposição, então é uma sindética o quê? Adversativa. C de casa. Classifique a primeira oração. Vamos lá. Oração é coordenada porque tem sentido completo. Sindética ou assindética? Esta primeira oração trabalha muito, é introduzida por alguma conjunção? Resposta, não. Então, é uma coordenada o quê? Assindética.
certo? D de dado, substitua o conectivo grifado por outro equivalente. Se eu perguntasse em uma prova, se cair numa prova aqui dentro da instituição ou fora, em outra instituição, vocês poderiam substituir esse mais sem perda de sentido, sem alteração na relação que ele estabelece nesse contexto, por que outra conjunção, por que outro conectivo, não é? Conectivo poderia ser substituído por qualquer uma outra conjunção. Vamos colocar aqui o porém. E a letra E, substitui o conectivo grifado por outro equivalente. A letra E, correção gramatical. Qual seria a correção gramatical neste enunciado aqui? Se você estivesse fazendo uma redação, fosse finalizar colocando esta frase, esse período, não é? É composto porque apresenta dois verbos, está aqui o primeiro verbo, trabalha, está aqui o segundo verbo, ganha. Teria alguma correção para fazer? É isso mesmo, teria. Qual seria teria? Relação de oposição, adversidade, ressalva, contraste em uma redação, sempre você vai colocar uma vírgula, separando os dois fatos. Então, aqui você teria vírgula mais. Analise essas 4 perguntas em função desse comando, deste enunciado, e analise essas quatro respostas, mais a letra E, que indica a correção gramatical, e veja se você é capaz de resolver uma sozinho. Ok? Você conseguiu resolver? Então vamos ver se é verdade. Observe a segunda situação e vamos ver se você consegue resolver ABCD. Vamos lá se você consegue resolver uma sozinha agora, certo? Só recapitulando, letra A, eu quero saber a ideia. Letra A ideia. Então, vou colocar aqui, olha. A letra A, ideia, que esse conectivo pois aqui está introduzindo dentro da segunda oração. A letra B, eu quero que você classifique a segunda oração. A letra C, eu quero que você classifique a primeira oração. A letra D, eu quero que você substituir o conectivo grifado, que é o pois, certo? Sem trazer prejuízo de sentido. E a letra E é ver se tem alguma correção para fazer. Gente, é o seguinte, quando eu faço essas 5 perguntas, qualquer pergunta de prova, qualquer situação em uma redação de relação entre os fatos, de substituição, vocês vão encontrar a resposta nessas 5 perguntas. Não existe outras possibilidades ou outra possibilidade de se perguntar numa prova sobre o assunto. Eu estou cercando todas as possibilidades. Eu estou trabalhando aqui a semântica, estou trabalhando a sintaxe, estou trabalhando a substituição em relação ao sentido, estou trabalhando a questão da pontuação, da correção gramatical, quer dizer, todas as possíveis perguntas estão dentro. Eu fiz esse resumo dessas 5 situações que eu estou colocando para você responder agora. 10 segundos. Tentem preencher isso aqui em função deste enunciado. Ele é seu pai, primeira oração, primeiro verbo. Respeita-lhe, pois, a vontade. Este aqui, observe aqui, olha, à vontade, não é? À vontade. Depois eu vou dizer por que eu não coloquei a sua vontade. Primeiro verbo, primeira oração. Segundo verbo, segunda oração. O pois, ele está antes ou depois do verbo da segunda oração?
pensou correto, está depois. Está aqui o verbo da primeira, está aqui o verbo da segunda. O pois, ele está depois do verbo da segunda oração. Se ele está depois do verbo da segunda oração, qual é a ideia que vocês vão marcar lá na prova? Estabelece uma ideia de conclusão. Se a ideia de conclusão, basta acertar a letra A que você vem e consegue acertar todas. Olha aqui. Vamos lá. Se a ideia de conclusão, ela é uma coordenada. Por que coordenada? Porque apresenta sentido completo. Porque é sindética. Porque vem introduzida por esse pois. Embora posposto, mas apresenta uma conjunção coordenativa conclusiva. E porque é uma sindética conclusiva. Não é? Porque ela toda estabelece uma relação de conclusão e relação primeiro fato, que é ele é seu pai, certo? Se a segunda oração ela é sindética, a primeira oração ela é o quê? É oração porque há verbo, é coordenada porque apresenta sentido completo, só que agora ela é o quê? Ela é assindética, certo? Substituiu, pois, você tem várias possibilidades. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então, de modo que, enfim, não é? Correção gramatical, aí ficaria assim, sentido original, que foi uma questão da FUVEST, ele é seu pai, ponto e vírgula, aí vem, respeita-lhe, pois esse pois conclusivo, normalmente, ele à vontade. Por que eu não coloquei a sua? Por que eu não coloquei o sua aqui? Porque esse lhe, ele tem valor de posse, ele representa esse sua. Inclusive, sintaticamente, vai apresentar a função de alternativa A, objeto indireto. Alternativa B, complemento nominal. Alternativa C, adjunto adnominal. Alternativa D, objeto direto. Alternativa E, adjunto adverbial. É isso mesmo. Se você pensou na letra A, você errou. Por quê? Valor de posse sempre será adjunto adnominal. Apresentará a função sintática de adjunto adnominal. Ok? Tudo bem? Vamos resolver mais uma? Vamos ver aqui, ó. Não chore, pois será pior. Não chore, pois será pior. Vamos imaginar, gente, que estejamos dentro de uma aula presencial, certo? Vamos lá. Primeiro fato. Primeiro fato. Primeiro fato. Qual é o primeiro fato? Não chore. Primeira oração, primeiro verbo. Segundo fato. Pois será pior. Segunda oração, segundo verbo. Este pois aqui, ele está antes ou depois do verbo da segunda oração? Veja aí. Resposta e comentário. Este pois aqui está antes do verbo da primeira oração. Qual é a primeira oração? Não chore. Qual é a segunda oração? Pois será pior. Então, pois está antes do verbo da segunda oração. Todas as vezes que o pois aparecer antes do verbo da segunda oração e vier após uma ordem, um pedido, ou seja, o verbo do imperativo, a resposta da prova será esta aqui. Ó. Marquem lá, explicação.
A segunda oração, então, oração, já disse por que oração, porque é verbo, já disse por que é coordenada e apresenta sentido completo. Sindética ou assindética? Já disse por que é sindética, porque é introduzida por uma conjunção coordenativa, o pois. E por que é uma sindética, o que? Explicativa, porque estabelece uma relação de explicação entre o fato anterior. A primeira oração, por não apresentar a conjunção introduzindo, ela é o que? Uma coordenada, o que? Assindética. Substituir o pois. Eu posso substituir o pois pelo porquê junto sem acento. Pode ser por senão, pode ser pelo que, não é? Correção gramatical, gente. Sempre que houver uma explicação, vai haver o quê? Vai haver o quê? Vai haver uma vírgula. Então, bem aqui, antes do pois, gramaticalmente existe uma vírgula, certo? Existe uma vírgula. Tudo bem? Alguma pergunta? Entenderam? Ok? Vamos resolver mais uma? Vamos lá. Separei. Todas essas foram questões de prova. E percebo que sempre após uma ordem ou pedido, não faça isso, não chore, saia, corra, compre, vá, vem o que? Uma explicação. Não solte balões, porque podem causar incêndio. Olha, causar incêndio é uma explicação, você não deve soltar balões. Vamos ver se vocês acertariam essa do pois aqui, ó. 10 segundos para vocês preencherem A, B, C, D, E. Esta aqui. Você nos ajudou muito, pois terá nossa gratidão. Esta que eu quero. Eu quero ideia. Perceba que a segunda oração começa a partir do terá, que é o verbo da segunda oração. Você nos ajudou muito é a primeira oração. A segunda oração é a partir do verbo terá. Ideia. Imediatamente, o pois, ele está antes ou depois do verbo da segunda oração? Vamos lá. O pois está aqui, o verbo está aqui, então o pois está depois. Se ele está depois, qual seria a resposta? Conclusão. Não é? Se a ideia de conclusão, vamos lá, oração coordenada sindética, o que? Conclusiva. A primeira oração, oração coordenada, o que? Assindética. Substituir. Opa! Ele é conclusivo? Essa é conhecida de vocês. Portanto, correção. Vamos lá. Você nos ajudou muito, ponto e vírgula. Continuando. Terá, normalmente o pois conclusivo, ele ficará o quê? Entre vírgula. Pensem rápido. O amor não só faz bem, como alimenta. Vamos resolver essa quarta? O amor não só faz bem, primeira oração, primeiro fato, como alimenta. Segunda oração, segundo fato. Percebo que não está o verbo presente, mas ele está implícito, como também, não é, alimenta. Ele faz bem e também alimenta. Ele, não é? Primeira oração, o amor não só faz bem. Segunda oração, como alimenta. Este como estabelece ideia de soma, oposição, alternância, conclusão, explicação. Acertou, soma. Se a ideia de soma, vamos lá. Oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada assindética, primeira oração. Substituir. O amor não só faz bem, como, assim como alimenta, como também alimenta. Ele faz bem como alimenta. Enfim, várias maneiras que você pode. Correção. Normalmente não há
vírgula, separando quando a ideia for de adição. Normalmente, gramaticalmente, não há vírgula. Vamos resolver mais uma aqui? Vençamos ou percamos com honra. Ideia aqui é alternância. Não é? Se é alternância, oração coordenada assindética alternativa. Primeira oração coordenada assindética. Vai até C aí. Sofrem duras privações e não se queixam. Primeira oração, sofrem duras privações. Segunda oração, e não se queixam. Quem liga essas duas orações, esses dois fatos? O e. Qual seria a resposta de uma prova aqui desse e? Introduz uma ideia de. Veja se eu posso substituir por mais. Sofrem duras privações, mas não se queixam. Resposta. Questão, caiu no EFON, oposição à adversidade. Segunda oração, e não se queixam. Oração coordenada assindética adversativa. Primeira oração coordenada assindética, sofrem duras privações, não vem introduzida por conjunção. Substituir, sofrem duras privações, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, senão, não obstante, e que, qualquer uma dessas conjunções vocês podem substituir. Correção gramatical, você pode deixar sem a vírgula ou colocar uma vírgula antes do que. Querem ter dinheiro e não se queixam. Tentem fazer essa. Vamos ganhar tempo e vamos comentar de forma oral. Querem ter dinheiro e não se queixam. Esse e também pode ser substituído por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, mais. Então, oposição, coordenada sindética adversativa, segunda oração, e não trabalho. Primeira oração, querem ter dinheiro, assindética. Segunda oração, querem ter dinheiro, vírgula, mas não trabalho. Correção, pode deixar assim ou colocar uma vírgula antes do e. Não me toque, não me toque. Há um cochilo de revisão aqui, não me toque. Não tem esse M. Senão eu grito. Este senão, junto, eu posso substituir por quê? Posso substituir por pois. Posso substituir por porquê. Não me toque não é um pedido? Tudo que vem depois de um pedido, de uma ordem, porque toque é um verbo no imperativo. Está indicando uma ordem, um pedido. A ideia é de explicação. Se não eu grito, o senão introduz uma explicação. Oração coordenada sindética explicativa. Oração coordenada assindética, substituir senão igual a porquê. Correção. Gramaticalmente há uma vírgula antes do senão. Trabalha muito, logo deve ganhar bem. Trabalha muito, primeira oração, coordenada assindética. Esse logo introduz uma ideia de oposição. Oposição não, conclusão. Se é conclusão, segunda oração, logo deve ganhar bem. Oração coordenada sindética conclusiva. Substituir, portanto, por conseguinte, assim, então, de modo que. Correção, normalmente vai haver uma vírgula antes do logo, separando essa relação de conclusão. Estudou e aprendeu. Esse e indica conclusão, oposição ou soma? Você aí que pensou soma, acertou. Soma de fatos, de ações. Ideia acréscimo, adição. Oração coordenada sindética aditiva e aprendeu. Primeira oração, estudou. Oração coordenada assindética, por não ser introduzida por conjunção coordenativa. Substituir, estudou e aprendeu. Estudou e aprendeu. De que forma nós podemos substituir esse e? Não só estudou, como também aprendeu. E às vezes a gente estuda e não aprende. Correção, não há correção. Bora aqui para uma outra situação.
Comente o problema linguístico. Outra questão discursiva da FUVEST. Ele é rico, portanto, não paga as suas dívidas. Aquele lugar é lindo, por isso poucas pessoas o visitam. Qual seria a resposta aí? Qual seria o problema linguístico? Comentário. Se ele é rico, o que é que se espera? Que ele pague. Ele paga? Não. Então a relação entre os fatos é de oposição. Então, no lugar desse portanto, inclusive apresenta uma escrita indevida aqui, esse portanto deveria estar junto, deveríamos ter um mais. Ainda tem um outro problema. Se nós vamos colocar o mais, deveria ter uma vírgula antes do mais. Então, como ficaria a nova redação corrigida? O enunciado corrigido. Ele é rico, vírgula, mas não paga. Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam. Qual é o problema na letra B? Pensem. Pensem rápido. Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Se aquele lugar é lindo, poucas pessoas o visitam, uso indevido do elemento de coesão textual, sequencial, conclusivo, conjunção coordenativa conclusiva. Porque, novamente, a relação entre os fatos, primeiro fato, aquele lugar lindo. Segundo fato, poucas pessoas o visitam, não é de conclusão, e sim de adversidade, oposição. Não é? Então, no lugar desse por isso, mais uma vez, deveria estar o porém, contudo, no entanto, o mais. Como ficará a nova redação corrigindo? Ele é rico, aquele lugar é lindo, vírgula, mas poucas pessoas o visitam. Uma quebra de expectativa. Não solte balões, os balões podem causar incêndios. Estabelecer a coesão textual é fazer a ligação, colocar uma conjunção aqui no meio, um elemento de coesão textual. Ela vai funcionar como uma cola, uma ligação entre os dois fatos. Que conjunção você colocaria entre o fato A e o fato B? É como se tirasse esses dois pontos, fosse colocar uma conjunção. Cadê aqui? Vamos voltar aqui. Os balões podem causar incêndios. Olha, não solte balões, os balões podem causar incêndios. Vamos tirar esse ponto. Que conjunção nós colocaríamos aqui para unir este fato com este fato aqui? Fato 1, fato 2. Resposta esperada. Ordem, pedido, tudo que vem depois é uma explicação. Então, bem aqui nós devemos colocar um que, um porquê, um pois. Como ficaria a nova redação? Não solte balões, porque podem causar incêndios. Qual seria a relação entre dois fatos? Após uma ordem, o pedido, normalmente o que vem é uma explicação. Se é explicação, vai haver uma vírgula. Vamos ver se tem mais uma aqui. Opa! O que é que ele quer aqui? Observe essa 13ª questão, que é interessante. Tem um mais aqui, introduzindo as duas situações, né, da pessoa A, pessoa B. Pessoa A, Paulo é bonito, mas é mentiroso. Pessoa B, Paulo é mentiroso, mas é bonito. O que se considera mais importante no ser humano em A e B? Paulo é bonito, mas ele mente, cuidado. Você vai se dar mal. Ele é bonito, mas mente, e vai te enganar. O que é mais importante, então? Isso mesmo, a sinceridade, honestidade. E na pessoa B, Paulo é mentiroso, mas é bonito. Ei, Paulo é mentiroso, mas ele é bonitinho. Pode ficar com ele. O que é mais importante aqui? A beleza, não é o bela, a estética. Né? Então, percebo que esse mais aqui estabelece uma ressalva, não é? No primeiro caso, considera a questão da sinceridade, e no segundo caso, a questão da beleza. Embora fosse domingo, não fomos à cidade. Deveria haver um acento grave, indicativo da crase aqui, neste A. Tá? Primeira correção que eu estou fazendo. Quais são as ideias explícitas? O que é que está explícito? É o que está materializado, escrito, não é? O que está evidente. Você lê, você pega a palavra e lê, está explícito.
O que é que está explícito? Qual seria a ideia explícita aqui? A primeira ideia explícita, porque na próxima vocês vão fazer, era domingo, não é? E a segunda ideia, nós não fomos à cidade. E o que é que está implícito, subentendido? É a questão do implícito e do explícito. O que é que vocês conseguem... Qual é a leitura do implícito neste enunciado aqui? Em geral, aos domingos, nós vamos à cidade. É esse o implícito. Só que nesse domingo, nós não fomos, não é? Vamos lá. Apesar de ser muito capacitado, ele tem um salário baixo. O que está explícito? É muito capacitado. E aqui tem um salário baixo. E o que é que está implícito? Em geral, quem é muito capacitado tem um salário alto. 10 segundos para você resolver essa 16. Explícito e implícito. Ele não foi eleito, ainda que tenha investido muito na campanha. Quais são as ideias explícitas aí? E o que é que está implícito? Não foi eleito, investiu muito, explícitas ideias. Implícito, normalmente quem investe muito é eleito. Deixa eu ver mais uma aqui. Olha essa questão, outra questão da Unicamp, não, da FUVEST. Os dias já eram quentes, a água do mar ainda estava muito fria, as praias permaneciam quase desertas. Se vocês fossem unir esses três fatos aqui, que conjunção vocês colocariam aqui, terminando o fato 1, iniciando o fato 2, e que conjunção vocês colocariam aqui? Teste final. 5 segundos. Os dias já eram quentes. Resposta, vírgula, mais, não é? Mais, caberia um mais aqui, relação de oposição. E aqui, caberia que ideia? Não, caberia um mais bem aqui. Ideia de oposição. Os dias já eram quentes, vírgula, mas a água do mar ainda estava muito fria. Vírgula, que conjunção caberia aqui? Quem pensou no logo, portanto, por isso, acertou. Como ficaria a nova redação? Os dias já eram quentes, vírgula, mas a água do mar ainda estava muito fria, vírgula. Por isso as praias permaneciam quase desertas. Ponto final. Relação de oposição e relação de conclusão. A rodovia é boa, contudo é muito movimentada. Qual seria a ideia? Mesma coisa aqui, qual seria a ideia? Se você chegasse na prova e marcasse oposição à diversidade, você ia perder a questão. Nem sempre o mais vai introduzir uma oposição a uma diversidade. Se ela é boa, mas é muito movimentada, no discurso, daí a diferença. Trabalha muito, mas ganha pouco. Esse mais indica oposição, relação lógico-semântica. Agora, ela é boa, mas é muito movimentada. Agora, esse mais, substituído pelo contudo, ele vai aí estabelecer uma outra relação, não é? Em função das intenções comunicativas. Aí entra a análise do discurso. Qual é a minha intenção enquanto enunciador para com você, interlocutor, receptor? O que é que eu quero dizer? É muito movimentada. A instituição, a FUVEST, considerou como resposta, tinha lá oposição, alternância, conclusão, dedidado, considerou advertência, porque aqui existe uma intenção comunicativa. Cuidado ao atravessar, ela é muito movimentada. Elisa é uma criança, mas é uma linda criança. Aí o aluno foi lá e marcou na prova oposição, errou a questão. Qual seria a resposta desse mais? Qual seria essa ideia? Retificação. Uma criança não é uma linda criança, não é? Tudo bem?